que aparece aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, você vê, especialmente no verso 24, quando se diz que Jesus estava andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém, que era o lugar onde ele iria morrer. E alguém, não se dá o nome dessa pessoa, no meio da multidão, perguntou a ele, Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Ele está perguntando a partir de uma escatologia judaica. Esse cara não era batista, presbiteriano, católico, anglicano, copto, ortodoxo russo, grego, nada disso. Nada disso. A gente lê a Bíblia com as categorias contemporâneas, pensando que o cara está falando de salvação com as mesmas normatizações doutrinárias que foram inventadas, sobretudo, de Constantino para cá, do quarto século para cá, inventadas pelo cristianismo e não pelo evangelho de Jesus, não por Jesus. Então, já saiba que quando você ouve a palavra salvação, ela já está corrompida na sua cabeça pelo cristianismo. Mas para ele, quando ele pergunta, são poucos os que são salvos, o que ele está pensando? Na teologia escatológica judaica prevalente, que dizia que o cara morria, ficava no pó da terra e indefinidamente está morto, está dormindo. Não tem tempo passando para ele. Até um dia, milênios e milênios e milênios e milênios e milênios e milênios depois, quando houvesse uma ressurreição dos mortos, em que os bons, os justos, os seres humanos que tinham tentado viver uma vida boa, reta e justa, ressuscitariam para a vida eterna, e os mortos ressuscitariam para o juízo, e eventualmente esse juízo daria a eles a consciência de por que eles não teriam vida, e aí eles experimentariam a morte que anularia todas as esperanças, não os deixariam gemendo em lugar nenhum para sempre, porque a eternidade não tem nada a ver com espaço-tempo, tem a ver com uma determinada qualidade de vida. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus em mim, não é a longevidade de uma vida sem fim. Embora a vida eterna seja uma vida sem fim, ela não é mensurada por espaço-tempo. Então esse cara pergunta a Jesus, escuta, são poucos os que vão se levantar para a ressurreição? De fato, a pergunta dele poderia ser colocada nesses termos. E Jesus respondeu no verso 24, aqui de Lucas, no capítulo 13, quando ele diz, esforçai-vos. Outra vez, ele diz uma palavra que designa a possibilidade de se entrar. Lá ele diz entrai. É um imperativo que factualiza a possibilidade. Aqui ele diz esforçai-vos, mostrando que tem que haver um desejo. Tem que haver uma demanda interior. Tem que haver uma decisão interior. E Jesus não tem nada a ver com calvinismo, com monergismo, com fatalismo. Jesus não tem nada a ver com arminianismo. Jesus não tem nada a ver com as doutrinas católicas, gregas, ortodoxas, coptas, protestantes, evangélicas, pentecostais. Não tem nada a ver com coisa alguma disso. Tudo foi inventado depois e vocês seguem uma quantidade enorme de invenções doutrinárias atribuídas a Deus e a Jesus. E Jesus diz, chega para lá, bota isso para longe de mim, porque eu nunca vi isso na minha vida. Nem quero ter nada a ver com isso. Ele diz, esforçai-vos. Você quer? Faça a sua parte. Faça as suas escolhas. Aí vem aqueles acomodadíssimos, especialmente os
presbiterianos do fatalismo monergista, da decisão monocrática de Deus, escolhendo uns eleitos assim, no peito e na raça, amando a uns e odiando outros, salvando a uns e perdendo outros, um negócio diabólico, horroroso, feio, nojento, asqueroso, que vai sendo pregado para todo lado. E tem uma quantidade enorme de pessoas que ficaram ateias por causa disso. Porque até eu, se cresce desse modo, ou não tivesse a luz que eu tive, graças a Deus, minha vida inteira, isso seria para mim um impedimento horroroso para eu ter qualquer relação com Deus que quisesse ser amor em relação a mim, ao mundo e à vida. Jesus não tinha nada a ver com isso. Esforçai-vos. Um super reformado, predestinista, fatalista, monergista, iria dizer, não precisa nem esforçar, você se esforçar, você foi escolhido. Você faz parte desses entes definidos para fazerem parte do rol do supremacismo divino na eternidade. E o cara se jacta, se gloria. Sou salvo, então, portanto, salvo para sempre, não importa o que aconteça. Jesus não quer nem saber disso. Jesus não quer nem saber desse papo calvinista, nem tampouco do papo legalista arminiano, nem de nenhuma natureza de definição doutrinária do cristianismo. E aí vocês ficam chocados comigo, mas a verdade é essa. A verdade é esta. Jesus só diz, o resto é comentário, é invenção, é acréscimo, é tentativa de coadunação do interesse particular do teólogo, do acadêmico, do religioso, criando e construindo alguma forma de doutrina que lhe seja apetecível, que lhe seja agradável, que faça parte daquilo que ele possa chamar de minha preferência e meu prazer espiritual. Mas tudo produção da carnalidade humana. Quem quer ser de Jesus, fica com Jesus, para em Jesus, aceita Jesus e não ultrapassa Jesus. Tem Jesus como sua chave hermenêutica. Seu ponto de partida, seu ponto de vista, seu ponto de referência, seu ponto de apoio, seu ponto de chegada, seu ponto de conclusão, seu alfa, seu ômega, seu tudo. E o resto é comentário. Esforçai-vos, diz Jesus, ele mesmo. Sem dizer, sem apelar, sem querer fazer qualquer tipo de sistematização explicativa, ele simplesmente diz, para quem o perguntou no meio da rua, entre aldeias e cidades, praças e multidões, alguém pergunta, são poucos os que são salvos? Ele olha para o indivíduo e diz, esforça-te, meu filho. Como era uma multidão vendo e ouvindo, ele diz, esforçai-vos. Esforçai-vos. Façam o que vocês puderem, conforme a compreensão de cada um, porque ninguém, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, ninguém é julgado pela luz que não teve. Eu sou julgado exclusivamente pela luz que eu recebi. Jesus nunca pediu de ninguém o que a pessoa nunca recebeu, nunca teve, nunca compreendeu, nunca discerniu. Agora, ele pede de mim, de você, de qualquer um, tudo aquilo que eu entendi, discerni, aprendi, fiquei sabendo. Mas por alguma resistência de coração, dei de mão. Como ele próprio, Jesus, disse, ao falar da reação das pessoas ao evangelho que ele pregava, ele disse, tem gente que tem um coração que a palavra do evangelho cai sempre na margem,
a pessoa bota sempre na margem do ser, nunca no veio central, nunca no vão, nunca no val, nunca no lugar do arado, nunca no sulco preparado e adubado, nunca. É sempre a margem. Tem outros que recebem com alegria, coisa linda, mas não tem profundidade. Querem que o evangelho fique só na superfície, no verniz. Quando ele começa a tentar colocar raiz, encontra pedra, endurecimento, empedernimento, e a raiz não vinga, morre pelo calor causticante do sol, ela não brota. A outra imagem é a dos espinhos. Ele diz, são aqueles que o evangelho cai no coração deles, mas eles querem simultaneidade. Eles querem o evangelho plus um monte de outras coisas mais. Um monte de outras coisas mais. É como plantar o evangelho e plantar um cerco de espinheiros à volta. Eles vão crescer e vão sufocar a palavra do evangelho. Aí, se eu não cuidar da terra, Jesus está me dizendo isso para eu preparar, para eu me cuidar, para eu ser atento, para eu me examinar, para eu me olhar, para eu ver quem eu sou, quem eu quero ser, como eu quero ser. E mais do que isso, Jesus diz que aqueles que veem, ouvem, sabem, mas tendo ouvidos, não ouvem de fato. Tendo olhos, não querem enxergar na realidade. E tendo coração, não querem discernir com profundidade. Quem são esses? São aqueles que desenvolvem uma blindagem, um bloqueio autodeterminado em todo nível de cognitividade e percepção. E Jesus explica e dá o diagnóstico. Para que, porventura, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendendo com o coração, não venham a se converter, não venham a entender, não venham a não ter mais pretexto ou desculpa e tenham que se converter, e tudo que eles não querem é se converterem e serem por mim curados. Aí, esse será cobrado. Quem nunca ficou sabendo de nada, nunca ficou sabendo de nada. É por isso que Pedro diz, era melhor que nunca vocês tivessem conhecimento ou tivessem tido consciência do caminho da verdade e da justiça que está plantada na consciência de vocês. Porque vocês sabem isso contra vocês mesmos. Era melhor a ignorância pagã absoluta do que essa informação descomprometida. Todavia, preste atenção de novo. Ninguém é cobrado do que nunca teve, do que nunca soube, do que nunca ouviu, do que nunca recebeu. Por isso, a maior parte dos ignorantes do mundo estão numa situação muito melhor do que você. Religioso que diz que sabe, que entende, que é doutrinado, que doutrina os outros, que se oferece para ser guia de cego, oftalmologista de quem tem um ciscozinho no ouvido enquanto você carrega uma trave no seu olho, hipócrita. Você se prepare. Na proporção e na medida de tudo que você sabe, não acolhe, não pratica, não guarda, e não põe em obediência diária, simples, em amor, porque a obediência ao Evangelho é a prática simples do amor. Você sabe, elabora, num perigo extraordinário, porque você será cobrado daquilo que você ficou sabendo. Mas o que ele diz é esforçai-vos. Você sabe, garoto, você que me perguntou, escuta, são poucos os que serão salvos. Você tem essa questão, você tem essa pergunta, você tem esse tema, você tem essa escatologia, você tem esse interesse. Então, esforce-se. Você que diz que tem essa temática, que ela é importante para você, pare de viver idiotadamente. Esforce-se. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
demanda esforço. Não é passar um KY espiritual e flop, tô dentro. Deixe de ser bobo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar uma hora em que o tempo esgota. E no verso 25, Jesus diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, que sempre soubestes de tudo, vocês que sempre souberam de tudo, vocês que eram os reis da doutrina, da exortação, do exemplo, da religião, sabiam de tudo e não queriam nada, mentirosos, hipócritas, personas de piedade piedosa diante de Deus. A piedade de vocês é fétida. Vocês vão ficar de fora, do lado de fora. E vão começar a bater, 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 bater. E olha o tema do bater, bater, bater e abrir-se. Que a gente falou ontem. Aqui, bater, bater e não abrir. Bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Aí vem a desculpa, olha a sua desculpa. A desculpa dos crentes, dos cristãos, dos religiosos, das congregações, é a mesma. Senhor, como é que tu não nos conheces? Nós comíamos e bebíamos na tua presença. Tomávamos a ceia, a Eucaristia, frequentávamos, dávamos dízimos, comprávamos a salvação, pagávamos indulgências. E o Senhor está dizendo que nunca nos viu? Nós comíamos e bebíamos na tua presença, tu ensinavas nas nossas ruas, nas nossas igrejas, nos nossos templos, nas nossas congregações. Mas o Senhor, o Filho do Homem, aquele que vem, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos, sem exceção, os que praticais dioturnamente a maldade, a iniquidade, a indiferença, a falta de solidariedade, o desamor, a impermeabilidade de coração, vão para longe de mim. Vocês que não quiseram nada com o que fosse humano, com o que fosse misericordioso, amoroso, gracioso, generoso, acolhedor. Vocês que não quiseram nada com o significado do que era a vida, vão para o que vocês escolheram enquanto existiram. Vocês existiram como bonecos de carne, como androides de carne, como máquinas solares, como seres de pulsão. Vocês foram só mortos, sepultando os mortos entre o berço e a sepultura. Apartai-vos de mim, vocês escolheram não viver, escolheram existir sem vida. Então continuem. Porque isso é inapelável. Porque vocês de fato escolheram a prática da iniquidade. E ali é lugar de muita tristeza, de choro, de ranger de dentes, de remorso e arrependimento retardado. Aí você diz: e aí, o cara é jogado no inferno? No inferno, graças a Deus, até o inferno tem fim. Até o inferno tem fim, embora eu tenha dito já tantas vezes a vocês que até no inferno há graça. Eu creio assim, que até no inferno há graça. Como diz Paulo em Efésios 4, como diz Pedro na segunda epístola dele que Jesus pregou aos espíritos em prisão. A palavra é: proclamou a libertação aos espíritos em prisão. E Paulo diz em Efésios 4, então, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu graça aos homens, tirando aqueles que estavam acorrentados numa dimensão espiritual negativa. E o inferno carrega tanta graça que até nesse intervalo de AQM, de experiência de quase morte, que milhares, milhões têm tido,
nesses 6 minutos entre a morte declarada e a morte fatalizada e finalizada, de onde muita gente tem voltado, muita gente passa e vê a vida inteira com emoção, com sentimento e com todas as clarezas, sem os impedimentos dos códigos psicológicos de embarreiramento de compreensão. Ou seja, a cognitividade fica absolutamente limpa para o entendimento. E a grande maioria se arrepende. E a grande maioria que consegue, que volta por alguma ressurreição artificial do corpo e volta a si, muda radicalmente de vida. E o livro do Apocalipse nos diz que até o inferno tem seu fim. Não é algo que vai durar para sempre. Ele, graças a Deus, tem seu fim. Mas ele é fim para aquilo que não precisava ter fim, que é a sua vida. Porque eu e você fomos feitos para não ter fim, para vivermos com a qualidade de Deus eternamente no nosso ser, começando hoje, já passando agora, já com essa convicção e certeza de que já passei da morte para a vida. Agora, você tem que fazer a sua parte. Não fique aí achando que você vai na valsa empurrado pelo fluxo, não, porque não vai, meu filho, minha filha. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aqui Jesus diz, entrai. É possível. É uma escolha. Escolha bem, escolha já. Escolha enquanto é dia. Porque a noite vem, e é uma analogia, é uma metaforia de Jesus, quando diz, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, e ele está falando um tempo onde não havia energia elétrica, às 6 da tarde o mundo fechava para balanço. Eram pequenas candeias, o resto é todo mundo em casa e ninguém na rua. Esforçai-vos enquanto é dia. Enquanto você tem sol, tem luz, tem chance, tem oportunidade, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Isso aqui não é para assustar ninguém, é para acordar, especialmente quem tem a chance de ouvir, de saber todo dia, e ouve, sabe, aprende, não põe nada em prática e chama, só juízo contra si mesmo. Portanto, bem-aventurados os ignorantes que têm um coração bom, limpo, justo, humano, misericordioso, que nunca ouviram falar no nome de Jesus em qualquer lugar da terra, que nunca ouviram falar em cristianismo, nem em igreja, nem em coisa alguma, em ilhas distantes, em países longínquos. Mais da metade do mundo nunca ouviu falar esse nome e está em situação menos difícil do que a metade que ouve, que fala, que pisoteia, que brinca, que usa esse nome para regimentar dinheiro, para ficarem milionários, bilionários, explorando o nome de Deus, verdadeiros diabos, satanáses na terra, enganando o próximo. E como Jesus disse em Mateus 23, eles não só enganam, como também se fazem enganar. São guias de cegos guiando os cegos. E quando pegam alguém, pioram essa pessoa e a fazem 2 vezes mais filhas do inferno do que elas próprias. Quem disse isso foi Jesus em Mateus, no capítulo 23, que a gente vai ver daqui a 1 ano ou mais, lá adiante, quando chegarmos no capítulo 23. Então, pelo amor de Deus, esforçai-vos, ele diz de um lado, em Lucas 13, e aqui ele diz, entrai. É possível. Entrai. Agora, preste atenção, porque para entrar tem que haver uma desistência do fluxo global, uma desistência da massa. Tem que haver uma desistência do curso deste mundo. Tem que haver uma desistência de andar tangido pelo príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua dos filhos da desobediência.
Tem que haver uma desistência do pendor maligno e perverso que é alimentado o tempo todo de maneira predatória. Tem que haver uma conversão da predatoriedade para a humanidade. E não adianta você dizer que não sabe o que é ser humano. Você sabe sim. Você só não quis até aqui. Você só não fez o menor esforço para virar gente. Para amar como pessoa. E não é amar só a sua mulher que você casou contra ela e devia amá-la. Não amar só os seus filhos. O que você ama enquanto estiver casado com a sua mulher, de se separar dela, vai dar um trabalho danado até para arrancar uma pensão de você, porque você é horrível. Aí você quer o quê? Que os céus estejam te esperando, dizendo, ai, que coisa linda. Que esse ente feroz, predador, monstruoso, maligno, conspirador perverso, tomara que ele chegue logo nos páramos celestiais da glória de Deus e tome posse da vida eterna. Nem, neném. Como diz o livro de Gênesis, não coma desse fruto, porque no dia em que tu dele comerdes, morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Acabou para você. E o que tu tens? Para quem será, seu louco? São palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque o que é mais fácil é seguir o fluxo. Larga é a porta. Espaçoso caminho, guloso, cabe todo mundo, entra todo mundo. Não importa a maldade, a desumanidade, o desinteresse, a perversidade. E eu não vou repetir de novo. Isso tem, sobretudo, a ver com quem teve a chance do saber e tem a chance do entender, mas a si mesmo decide não fazer o contrafluxo. Porque seguir a Jesus é uma contracultura em relação à maldade planetária. Está todo mundo querendo comer plástico. Você quer material orgânico que se dissolva na terra e vire natureza de novo. Está todo mundo, como a gente vê agora, os 5 homens mais ricos do mundo, se começassem a gastar $1 milhão por dia, todo dia, levariam 470 anos para torrar essa grana. Enquanto a soma do dinheiro deles alimentaria 5,1% da população da Terra durante o espaço geracional da vida desses indivíduos. Como é que a gente vai chegar diante de Deus brincando disso e achando que vai ser assim mesmo? E que está tudo resolvido? Não está, não. Nem estará. Enquanto você andar nesse fluxo dessa mediocridade perversa, diabólica, que transforma seres humanos em entes irreconhecíveis, é uma tragédia. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para o desperdício. Desperdício de quem você podia ser, de quem você foi feito para ser. E são muitos os que entram, os que vão nesse fluxo, é a maioria. E como eu disse, não é uma maioria avaliada pelo cristianismo. O cristianismo não se inclui na avaliação. E os que correm o maior risco na Terra não são os indianos que não sabem de nada. É o ocidente da Terra que sabe, tem a informação e vive de maneira antagônica ao Evangelho de Jesus. Esses são os maiores candidatos, são esses os que entram pela porta larga e alargam ainda mais. Esses é que carregam o juízo plantado na cabeça. Cuidado, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Não é apertado em relação a dizer, ai, eu não bebo. Idiota, podia estar bebendo um vinho bom.
Tem que aprender a não ser bêbado. E tem gente que não pode nunca beber porque já sofre de alcoolismo de DNA genético e essencial. Fora isso, o vinho nos foi dado para alegrar o coração do ser humano. Porta estreita não tem a ver com não beber, não tem a ver com não fumar. Tem gente que diz, não, eu me tornei santo, me converti, agora eu não fumo mais. Não fuma cigarro de tabaco, mas você fuma vidas humanas. Tua língua é uma perversidade, você é um ser peçonhento, maldoso, perverso. Destrói a reputação de todo mundo. Antes você fumasse 10 maços de cigarro por dia e tivesse a língua controlada e não falasse mal de ninguém. Porque você parou com o tabaco, mas você é uma montanha de escarro, de goma de mascar, de idosos que você engole e transforma em caráter maligno contra o próximo em você e não se enxerga. Você está pensando que entrar pela porta estreita é não comer certas comidas? Como determinadas seitas evangélicas fazem, eu não como isso, não toco aquilo, não faço aquilo outro, como os judeus que pensam que santificação é não comer determinadas comidas. Não é nada disso. Jesus considerou limpos e puros todos os alimentos. Não tem nada a ver, tem a ver com o coração. Tem a ver com aquilo que procede de mim, que de mim não procedam os maus desígnios. Maldade, corrupção. Prostituição não é a da prostituta, é daquele que tenta prostituir a prostituta, comprá-la. Esse que é o grande prostituto. Jesus foi amigo de pecadores, de meretrizes. A porta vai ficando larga é quando eu enfio a maldade, o egoísmo, a apropriação indébita, a insaciabilidade do possuir, e acumulando, e acumulando, e acumulando, e acumulando, e alimentando meu narcisismo de maneira completamente incontrolável. É assim que eu vou fazendo da porta larga, larga, e do caminho largo, mais largo ainda. E convidando gente a entrar, a fazer parte todo dia. Você é uma apologia viva do desperdício. Você é um desperdício. Está ensinando sua mulher a ser um desperdício, seu marido a ser um desperdício, seus filhos a serem desperdícios humanos, passando pelo planeta sem nenhuma contribuição de amor à vida. E aqueles aos quais Deus quer bem. E aquilo que seja a pauta de Jesus para essa existência. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam. Olha a palavra acertam. Tem a palavra esforçai-vos, tem a palavra entrai, tem a palavra desperdício e tem a palavra acertar. E eu vejo e sei de gente no mundo inteiro que nunca teve uma única informação sobre Jesus e o Evangelho, mas está acertando a porta. Porque amam, porque perdoam, porque não se ressentem do mal, porque não se alimentam de inveja, porque não são movidos pelo motor do ódio, porque não se exasperam e não competem, não se comparam e não têm inveja de ninguém. O que cada um tem é de cada um, o que eles têm é o que eles trabalham com dignidade e conseguem. Eles amam os que amam até o fim e eles toleram aqueles que não os amam sem provocá-los, sem fazer disso uma guerra, uma briga, um ódio, uma vingança. Esses, mesmo sem saberem de nada, de doutrina nenhuma, de nome nenhum, de informação nenhuma,
estão acertando. Estão acertando. A grande surpresa do céu é que a maioria das pessoas que se jactavam de que estariam lá vão estar de fora, batendo na porta. Abre-nos a porta. E a maioria das pessoas esses que estarão de fora, que eles disseram que estavam de fora, que eram os perdidos, são os que acertam e entram, e estarão do lado de dentro. Como Jesus conclui aqui em Lucas 13, falando exatamente do mesmo assunto, ele conclui dizendo o seguinte, no verso 29, muitos virão, preste atenção, muitos virão do Oriente, isso é Jesus falando, há 2000 anos, no primeiro século, onde não havia linhas aéreas, não havia Emirates, não havia linha aérea japonesa, nem chinesa. O Oriente estava tão distante que era incomunicável praticamente. Só algumas poucas caravanas logravam chegar no Oriente e voltar do Oriente com negócios para fazer. Ou grandes conquistadores como Alexandre, que quando chegou na Índia se assustou por ver elefantes pela primeira vez na vida. Pois bem, Jesus diz, muitos virão do Oriente. Nos dias dele, o Oriente era de Marte. Era como se houvesse uma população em Marte que não tivesse comunicação com a gente. Era tão longe o Oriente. E Jesus diz, muitos virão da longura mais absoluta, da desinformação mais profunda do Oriente. Com aquela multidão de deuses, com os Vedas, com escrituras muito mais antigas do que o Velho Testamento, do que o Novo Testamento, do que qualquer outro livro ocidental judaico-cristão. Muitos virão do Oriente, virão do Ocidente. E o Ocidente estava muito para além do Ocidente de Israel, do West Bank. O Ocidente estava muito para além de Roma, da Itália, da Europa. O Ocidente ainda nem era conhecido. Essa América do Sul inteira, com as civilizações antiquíssimas que aqui havia e que já desapareceram, algumas delas desenvolvidíssimas. Na América do Sul, na América chamada Latina, no Caribe, na América do Norte, uma quantidade enorme de civilizações pré-Apache, pré-Navarra, pré-Hopis, pré-civilizações encontradas pelos espanhóis lá. O mundo já teve uma quantidade enorme de processos civilizatórios muito anteriores a esse narrado nas escrituras semíticas que a gente lê. Muitos virão, é Jesus incluindo gente que a gente não tem nem ideia, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte. O norte da Terra estava muito para além do que qualquer pessoa nos dias de Jesus já tivesse alcançado. E muitos virão do Sul, do extremo Sul, da Austrália aborígene, da Ásia, do sul da África, das ilhas mais distantes que nunca ouviram falar de nada, virão e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, vocês ficarão de fora. Vocês que acham que são os privilegiados, os bem informados, são aqueles para os quais a porta estreita é a maior ameaça. Porque vocês querem entrar carregando todo o pacotão de vocês. E o pacotão de vocês não vai entrar de jeito nenhum. E o que eu disse está claro o bastante para todo mundo entender. Claro o bastante, só não entendeu quem não quis entender. Aí, você que lide consigo mesmo, esforçai-vos, entrai, não seja um desperdício,
Preste atenção. Tem gente que nunca ouviu falar e acerta. E tem gente que diz, tu ensinavas nas nossas ruas, a gente sabia de tudo. Mas Jesus vai dizer, vocês não. Vocês fora. Vocês são cínicos. Não foi para vocês que eu vim, porque vocês não quiseram o que eu vim oferecer de graça. E o que eu vim oferecer não foi uma multidão de mandamentos e de pesos. Eu vim tirar pesos. Eu vim dizer, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Esta é a oferta, mas vocês não quiseram. Então cada um viva com as consequências do que escolheu.